Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História, eu aqui, professor Dalton, lindo, simpático, sereno. Pessoal, lembrando aqueles 2 recados de sempre, pegue o seu caderno, faça anotações, anota da videoaula, não é para você anotar do texto. Eu não preciso que você pegue do texto que já está no texto. Eu quero que você pegue da videoaula o que não está no texto. E como que você vai descobrir isso? Assistindo a videoaula e anotando. E, obviamente, procure um local confortável, tal, esteja sentado, não é para você estar na sua cama, no sofá, por favor. Vamos lá. A gente estava falando da Revolução Francesa. Vimos, dentro do contexto da Revolução Francesa, que o povo passava fome, precisava mudar de vida. O povo, então, se rebelou contra a monarquia. Dentro desse processo, o povo tomou o poder e começou a governar. Dentro desse governo, nós vimos que surgiram partidos. De um lado, os jacobinos, do outro, os girondinos. E no meio, a planície. Os jacobinos, então, assumiram o poder. E aí começa um probleminha. Durante a chamada República Jacobina, a gente vai ver que uma das decisões tomadas por um de seus líderes, chamado de Robespierre, vai ser decapitação dos traidores. Quem são os traidores? Qualquer pessoa que não esteja 100% a favor da revolução. Como que eu defino isso? Simplesmente eu posso falar que você é uma pessoa, um traidor que está contra a revolução e você pode ser enviado para perder a cabeça. Tanto que, nesse período, a gente vai ter a criação dessa linda tecnologia chamada de guilhotina para acelerar o processo, porque aquelas pessoas, que já cortavam cabeças e tudo mais, eu esqueci o nome agora que se dá, o carrasco, lembrei, o carrasco que já cortava cabeças, ele já não estava dando conta mais do tanto de traidores que tinha da Revolução. O primeiro que perdeu a cabeça famoso foi o rei Luís XVI, e aí ele diz que houve a criação do Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução. Lembrando, quem é que está julgando? São os próprios líderes do movimento jacobino. E quem era considerado um traidor, guilhotina. Qual que é o esquema? Abre-se a guilhotina, encaixa-se o pescoço nesse espaço, solta a corda, a lâmina desce, cabeça para um lado, corpo para o outro. Nossa, professor, que absurdo! O Guillotin, que é o nome do criador dessa tecnologia, ele fez isso para acelerar o processo, porque existiam milhares de pessoas que eram consideradas traidores do movimento. Ele vai falar aqui das mudanças durante esse período dos jacobinos. Houve a criação de um ensino público e gratuito, que eles falaram que a educação era importante para o povo, a educação mudava a vida do povo. A abolição da escravidão nas colônias, a França tinha muitas colônias na época. Tabelamento dos preços do alimento, uma ideia quase comunista aí, tá? Socialista. E a instituição do sufrágio universal masculino. Todos os homens podem votar. Professor, e as mulheres? Calma. O mundo muda, mas não muda tão rápido assim. Nesse primeiro momento, o sufrágio universal permitia que todos os homens pudessem participar de uma votação, participar de escolhas. O problema é que, conforme eles foram matando muitas pessoas, muitas pessoas foram milhares de pessoas guilhotinadas, eles começaram a perder popularidade. O que vai levar os girondinos, que eram a oposição, olha aí, quando a gente ouve na TV, no jornal falando sobre oposição, a gerar o chamado golpe do 9 Termidor. Para quem está com o livro, lá na página 83, na 83 ou na 84, tem falando sobre o calendário que vai ser criado durante o período jacobino. O calendário que a gente usa, que tem janeiro, março, fevereiro, aquele calendário é um calendário cristão. Como eles assumiram o governo, se afastando da monarquia, do princípio religioso, eles criaram um outro calendário. Gente, muito viagem, muito viagem. Termidor seria um outro mês aí dentro desse calendário. Procura, vocês vão achar interessante, ou não. E aí a gente tem a reação termidoriana, que vai ser quando os girondinos vão tomar o poder. E ao tomar o poder, primeira decisão, vamos pegar o cara que gerou o chamado período do terror. Sim, existe um período da Revolução Francesa, que é o que a gente estava comentando ali, da República Jacobina, que é chamado de período do terror. Quem gerou esse período do terror foi Robespierre. Robespierre, que tanto criticou Luís XVI, quando ele se assumiu como governante, ele foi um pouquinho pior e consequentemente ele acabou na guilhotina, e morreu.
E todas aquelas decisões, aquelas medidas populares pelos jacobinos acabaram meio que sendo anuladas, porque os girondinos eles não eram revolucionários, eles eram conservadores. Eles queriam mudanças, mas não mudanças drásticas. E Robespierre perdeu a cabeça. Não só ele, outros líderes também. Tinha um líder chamado Danton, não Dalton, que também morreu, e vários outros famosos. Aí a gente tem o restabelecimento da liberdade de preços, princípio do liberalismo econômico, que a gente já discutiu a respeito, uma promulgação de uma nova Constituição, lembrando, tinha sido feita uma Constituição, agora nós temos uma outra, porque a primeira que foi feita pelos jacobinos, e que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório. Aqui a gente vai criar um grupo que vai governar o país. A gente tem uma república, mas ainda não é um presidente. A gente vai ter um grupo de pessoas que vai governar, que seriam escolhidos, né, através de um voto censitário. Professor, mas não tinha sido um voto de sufrágio universal? Sim, quando os jacobinos estavam no poder. Agora que os girondinos estão no poder, só algumas pessoas vão poder votar, não todas. Seguindo aqui, nós temos na terceira fase aí da Revolução, o chamado Diretório, que vai surgir após a queda de Robespierre. Ele morreu, ele foi tirado do poder, a gente vai ter a ascensão dos girondinos, lembrando que a burguesia estava, na sua maior parte nos girondinos, eles eram comerciantes, eram pessoas que tinham uma certa influência, que não queriam uma sociedade tão igualitária. Ele diz que em 1975 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Como eu disse para vocês, não é uma república como nós temos hoje com um presidente, mas essas pessoas eram escolhidas dentre o povo. Então já é um princípio democrático bem diferente da monarquia que a gente estava acostumado lá com Luís XVI. Seguindo aqui, uma crise econômica agravava-se cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Entenda, um governo popular, para ele dar certo, ele tem que atender às necessidades da população. A partir do momento que ele deixa de atender às necessidades da população, ele vai ser substituído. É assim desde que o mundo é mundo. Com a França imersa no caos e sob ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Aqui que começa o trem. Gente, agora vai ficar divertido, olha lá. O que eles pensaram? Vamos pegar uma pessoa que seja popular, que seja influente e que consiga manipular o povo. E eles vão pensar, vamos pegar um general, alguém influente. E eles vão escolher um jovem general, do exército francês, chamado Napoleão Bonaparte. O que eles não contavam, e aí é um detalhe pequeno, que Napoleão Bonaparte era um cara tão inteligente, tão à frente do seu tempo, que ele não ia ser controlado. Muito pelo contrário, ele iria assumir o poder. Então, quando a França estava nessa situação de recuperar a sua moral, recuperar a popularidade, do governo perante o povo, vamos escolher alguém, uma pessoa popular, uma pessoa influente, vamos escolher um general. Só que esse general era mais esperto do que eles imaginavam. Seguindo aqui para finalizar essa parte, esse período aí teve uma maioria girondina, que sofreu oposição dos jacobinos, como eu falei, era a ideia de esquerda e direita, de oposição. Enfrentou várias tentativas de golpe, ele fala aqui da conspiração dos iguais e que mais pessoas foram guilhotinadas e afins. E o fim desse governo aí vai ser a ascensão de um novo tipo de governo que vai ser o consulado. Dentro da França, então, a gente não vai ter mais o diretório. A partir de 1799, a gente vai ter o consulado, onde a gente vai ter 3 líderes escolhidos dentre o povo, E a ideia é que essas pessoas ficariam lá enquanto elas vivessem. Enquanto isso, externamente, a França estava participando de muitas guerras contra países absolutistas e um grande general, como eu já citei, que estava ganhando destaque nessas batalhas foi Napoleão Bonaparte. Detalhe que aqui nessa foto ele parece um homem alto, mas Napoleão era baixinho, tá? A história conta que ele tinha, 1,60 m, ele era um cara pequeno, mas ele era um grande general nas suas conquistas. Foi um dos maiores generais que a história já contou, principalmente nos nossos tempos modernos. Para consolidar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário, que é quando é o fim do diretório e o início do consulado.
Próxima aula eu já começo a falar do consulado e falar um pouquinho sobre a história do grande general Napoleão Bonaparte. Espero que vocês tenham gostado da aula, envie suas anotações e até a próxima.